te buscar. Meu coração queimou de amor, queimou por ti. Saudade, confesso que demorei pra sentir, mas senti, e não vou sair daqui sem te tocar, sem ser tocado por ti. Nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui. Sem te tocar, sem ser tocado por ti, nada vai me atrair, nada vai me tirar daqui. Amém. Paz a todos. Boa noite aí. Você que está na sua casa aí com a sua família, né? Mais uma semana que nós estamos aí nesta quarentena, mas estamos juntos aí, unidos, né? Na mesma fé, num só propósito, que é de buscarmos a face do nosso Deus, do nosso Senhor, entregando todo o nosso ser a Ele, a nossa vida ao nosso Deus, aquele que é digno, né, de todo louvor, de toda adoração. Nós reconhecemos o quanto nós necessitamos do nosso Deus e a cada dia, né, devemos buscá-lo de todo o nosso coração. Então, nessa noite nós temos mais uma oportunidade, né, de oferecer o nosso culto a Deus, nossa adoração com todas as limitações e dificuldades que nós temos, mas nós não deixamos de adorar o nosso Deus e de declarar o quanto Ele é digno e santo, o único merecedor de receber toda a adoração. Amém? Eu quero, desde já, agradecer aí a atenção, a presença, né? E clamo para que a sua casa seja abençoada. Nós vamos orar neste momento e vamos orar pelas nossas famílias, né? Pela nossa casa. Tenho certeza que todos nós temos dificuldades, né? E temos a oportunidade de colocar e confiar todas as coisas em Deus, né? Para que o Senhor a cada dia e sempre esteja no controle de todas as coisas na nossa vida, na nossa casa. Nós temos o nosso refúgio, nós temos a nossa fortaleza, e por isso nós confiamos e acreditamos plenamente no nosso Deus, independente daquilo que possa acontecer. Então, por mais que o mundo se transforme ou se transtorne, nós continuamos acreditando no nosso Senhor. Amém? Quero te convidar a orar, quero agradecer já por cada vida aí. André, sempre junto, grande amigo. O Denis, André, os nossos irmãos da igreja, comunidade Pé de Sião. Júlia, né, Natan, aqueles que aqui estão em casa. Vamos orar, né? E aí você na sua casa aí com a sua família, né, faça a sua oração, coloque a sua vida e da sua família diante do Senhor. Vamos orar uns pelos outros, né? Vamos orar por todos os nossos irmãos, as igrejas, né, mesmo fechadas, né, nós continuamos intercedendo uns pelos outros, né? Então este é o momento que nós temos agora de colocar a nossa vida diante do Senhor e clamar para que Deus possa manifestar a sua graça e bondade sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Feche os seus olhos, una a sua fé conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Pai amado e santo, Deus bendito, Pai todo-poderoso, nós queremos te exaltar, te engrandecer, glorificamos e
exaltamos o teu santo e bendito nome. Tu és Deus, tu és o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, o Deus dos céus e da terra. Todo o poder está nas tuas mãos, todo o domínio está em ti, ó Deus eterno e santo. O Deus que nos formou e nos gerou para uma vida na tua presença, ó Pai. Nós nos entregamos completamente a ti, nos lançamos no Senhor. Ó Deus amado, a nossa única esperança é o Senhor. E por isso nós nos derramamos em ti, nos lançamos no Senhor, reconhecendo, ó Deus eterno, a nossa total dependência de ti. Somos completamente carentes do Senhor, da tua graça, da tua bondade, das tuas muitas misericórdias, ó Pai. O que seria de nós, ó Deus amado, o que seria das nossas famílias, o que seria das nossas vidas se não fosse o Senhor? Ó Deus amado, pelo teu poder nós estamos aqui. Ó Deus amado, o fôlego de vida está em nós, ó Pai amado, e nós colocamos tudo diante do Senhor, confessamos os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas culpas, os nossos erros, tudo que há em nós e que vai de encontro a tua palavra, ó Deus amado, que desobedece às tuas escrituras, nós colocamos diante do Senhor em arrependimento, toda a dureza do nosso coração, toda a rebeldia que é em nós, pensamentos maus, ó Deus eterno e santo, toda vontade que não se ajuste à tua palavra, nós colocamos diante do Senhor, nos perdoa, nos lava, nos limpa, purifica-nos em Cristo Jesus, ó Deus. Queremos ter uma vida santa na tua presença. Clamo pela minha casa, pela minha família, todos que aqui estão, que o Senhor esteja trabalhando em nós, fluindo por meio do teu Espírito Santo, trazendo um renovo sobre as nossas vidas. Clamo por toda a comunidade Pedra de Sião, os nossos irmãos, nas suas casas, em família, que o Senhor esteja abençoando. Ó Deus amado, capacitando-nos como igreja, para que nós venhamos levar o teu evangelho com ousadia, que nós venhamos alcançar vidas para a glória do teu nome. Clamo por todas as igrejas, ó Deus eterno, teu povo espalhado pela terra. Ó Deus amado, que o Senhor possa fortalecer o teu povo e que nós, mesmo em meio às dificuldades, venhamos nos manter firmes em ti. Ó Deus amado, com a nossa fé no Senhor, com os nossos olhos fixos, ó Deus eterno, no Senhor, para que nós venhamos estar em todo momento na tua presença, independente do que o mundo possa passar, ó Deus eterno e santo. Eu clamo pelas famílias que estão ao nosso redor, que fazem parte da nossa parentela, que estão nos assistindo, que o Senhor possa mover sobre cada família, que o Senhor venha manifestar a tua graça e bondade. Nós colocamos todas as coisas em ti, clamamos por tudo, ó Deus eterno e santo, e já podemos te agradecer, ó Deus amado, pelos resultados dessa noite, ó Deus amado, dessa oração que nós apresentamos a ti, e que o Senhor continue trabalhando em cada casa, em cada família, em nome do Senhor Jesus e para a tua glória. Amém. Amém. Vamos compartilhar uma palavra neste momento no livro de Jó, capítulo 3. Livro de Jó, Antigo Testamento. Capítulo 3. E nós vamos ler apenas 2 versículos, né, que são os finais aí, 25 e 26. Né? Livro de Jó, capítulo 3, versículo 25 e 26. Amém? O texto diz assim: porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca tive descanso, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Principalmente o versículo 25, né, que é aonde nós vamos nos concentrar neste momento, porque o que eu temia me veio e o que eu receava me aconteceu. Esse texto ele é muito profundo, né? Me chama muita atenção, porque ele está falando de um homem, com certeza, foi muito melhor do que qualquer um de nós, né? São palavras, né, de Jó, e quando nós vamos lá para o capítulo 1, né, do livro de Jó, logo no versículo 1 aí do capítulo 1, a palavra vai falar dele, né? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto,
temente a Deus e desviava-se do mal, né? Então são características extremamente abundantes e importantes, né? No que se fala de um relacionamento com Deus, né? De alguém que tem vida com o Senhor. Ele era sincero, ele era reto, ele temia a Deus, algo que muitas vezes falta, né, em nós, né, nos nossos dias. E ele desviava-se do mal, ele procurava não fazer aquilo que desagradava a Deus, né, ou que ele entendia, né, que de fato desobedecia alguma vontade do Senhor. Então tudo que ele imaginava ser mal, né, tudo que ele imaginava não ser correto, né, lembrando que Jó talvez seja um dos livros, ou o livro mais antigo da Escritura. Então ele veio num período onde não havia as Escrituras como nós temos, né? Completamente nas nossas mãos aqui, acabada, perfeita, todos os livros encaixados, né? Montando toda esta harmonia bíblica, mas ele buscava de alguma forma andar em caminhos retos, né? Ele desviava-se do mal. Só que o texto que nós lemos lá no capítulo 3 fala que aquilo que ele temia aconteceu, né? Então havia medo, na vida de Jó, alguns temores estavam sobre ele, né? E ele fala assim: o que eu temia me veio, aconteceu, né? E o meu maior receio, né, se derramou sobre a minha vida. Então, quando nós olhamos o perfil de Jó, este homem sincero, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, quando nós encontramos alguém neste perfil, com essas características, né, que não são tão fáceis assim de se encontrar, né, a primeira sensação ou sentimento que nós temos é que esta pessoa de fato merece o melhor, né? É uma pessoa que tem características tão plenas, tão abundantes, né, tão ricas. Esta pessoa, claro que ela merece ser bem-sucedida, ela merece ter um destino excelente, né, ter uma vida completamente abundante, porque são características que deveriam existir na vida de qualquer ser humano, né, de ser sincero, de ser reto, de temer a Deus, né, que é o mais importante, e se desviar de tudo aquilo que pareça mal aos olhos do Senhor. Mas mesmo ele passando por tudo isso, né, sendo tudo isso, né, são aspectos do seu caráter, né, da sua conduta de vida, o que ele mais temia aconteceu, né? E quando nós vamos lendo o capítulo 3 de Jó, nós não vamos ter tempo para isso, mas você pode meditar com calma lá aí na sua casa. O capítulo 3, Jó, ele começa a lamentar pelo dia que ele nasceu, né? Falando que é maldito o dia que ele nasceu, o ventre que o gerou, a noite que o concebeu, por que ele nasceu, porque isso não poderia de alguma forma ser impedido. Jó estava chegando à conclusão, dentro do capítulo 3, né, se você for ler com bastante cuidado, que ele chega a uma conclusão, né? A vida aqui na Terra não estava valendo a pena, né, para ele. Seria muito melhor ele nem ter nascido do que ter nascido e passar pelo que ele estava passando, né? Então o Jó ele começa a entrar em conflito, né, justamente pela sua postura de vida, né, de buscar Deus, de querer o Senhor. Ele tinha preocupações, né, com a sua família, com os filhos, oferecia holocaustos a Deus, né, que é algo extremamente importante para sua época. Mas mesmo fazendo tudo isso, aquilo que era mais, o que causava mais medo na vida de Jó aconteceu. E ele começa pensando em tudo isso, raciocinando. Talvez muitas pessoas hoje, nos nossos dias, pode também se questionar diante do que está acontecendo na sua vida. Peraí, por que essas coisas me acontecem, né? Eu sou alguém que tento andar com o Senhor, tento obedecer às Escrituras, conheço a palavra, ando nos caminhos do Senhor, sirvo a Deus, cuido bem da minha casa, cuido da minha família, as características, né,
procuro me desviar do mal, ser uma pessoa reta, ser uma pessoa temente a Deus, né? Ser alguém sincero. Eu estou pegando aqui todas as características de Jó e tentando aplicar no nosso dia a dia, na nossa própria vida, né? No nosso contexto. Talvez você se pergunte em relação a isso, como é que alguém nesse nível, ou talvez você mesmo, né, esteja se perguntando, né, por que alguém assim sofre, né, ou por que essas coisas estão me acontecendo, se for o seu caso, sendo você uma pessoa que quer andar com Deus, que quer permanecer nos caminhos do Senhor, que não deseja o mal para ninguém, e tenta viver uma vida abundante. Jó, pensando nisso, meditando em tudo que ele era, a nível de caráter e de postura, e mesmo assim, aquilo que ele mais temia aconteceu quando nós chegamos no capítulo 3, o versículo 1 diz assim: depois disso abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. Jó, ele não amaldiçoou a Deus, ele não levantou palavras contra o Senhor, mas dentro da sua dor e daquilo que estava acontecendo, ele começa a amaldiçoar o dia que ele nasceu, né? No versículo 3, pereça o dia em que nasci, a noite que disse foi concebido um homem, né? Converta aquele dia em trevas, né? O capítulo 3, versículo 4. Então ele começa a amaldiçoar o dia que ele nasceu, ou seja, não valeu a pena ter nascido para estar vivendo o que eu estou vivendo, para estar vendo o que eu estou vendo, para estar sentindo aquilo que eu estou sentindo. Jó, ele desejou nem ter nascido, né? Diante de tanta sofrimento, né? Então, qual é a conclusão? Bem simples, né? Dentro dessa mentalidade de Jó, a vida não compensa. Basicamente, no capítulo 3, ele está dizendo isso, né? A vida não compensa. Um homem que foi, lá no capítulo 1, o homem mais rico do Oriente, no capítulo 1, no versículo 3, ele tinha muitas coisas, né? A nível de bens, de recursos, né? Tinha uma grande família, né? 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres, banquetes na casa das famílias, bem sucedido, né? Um homem com a vida completamente equilibrada, sossegada, buscando obedecer a Deus, e de repente todas essas coisas lhe sobreveio. Então, quando ele olha para a vida e vê o sofrimento, quando ele olha para aquilo que estava acontecendo com ele e vê que tudo aquilo era ruim, era mal, era doloroso, era um sofrimento, era angustiante, ele começou a questionar: será que a vida de fato vale a pena, né? Será que vale a pena nascer, vale a pena viver esta vida? E quando nós vamos analisar alguns pontos das Escrituras, como Gênesis, capítulo 1, né? O versículo 31 ali, a palavra fala que depois que Deus finalizou todas as coisas, né? Depois de toda a sua criação, incluindo o homem, o ser humano, ali no Éden, a palavra fala que Deus, ele viu que tudo que ele havia feito era muito bom, né? Então, toda a criação de Deus, né? O mundo e tudo que há no mundo, né? Principalmente o homem, Deus viu que tudo era muito bom. É claro que tudo isso foi modificado com a queda, com o pecado do homem, inclusive o próprio homem, né? Teve suas características mudadas e transformadas, corrompidas, né? Por causa do pecado, mas biblicamente falando, tudo que Deus estabeleceu na terra é bom, foi muito bom. O próprio Deus disse lá no Gênesis, no capítulo 1, que tudo que ele fez, ele mesmo chegou na definição, né, que era muito bom, né? Então é claro que o entendimento de Jó, embora ele não tenha levantado a sua palavra contra Deus e contra o Senhor, mas o sofrimento fez Jó pensar diferente em relação à sua própria vida, né? Embora ele não estivesse blasfemando contra o Senhor, ele estava questionando a sua própria vivência, né? A sua vida. Será que vale a pena viver? E esse sentimento, ele, de certa forma, ele é perigoso,
Porque um exemplo, quando nós vamos analisar as pessoas que tentam contra a sua própria vida, né, as pessoas que cometem suicídio ou tentam alguma coisa contra a sua própria vida, na grande maioria dessas pessoas, elas chegam também nessa conclusão: a vida não compensa. Alguma coisa aconteceu, alguma dor veio, né? Alguma frustração, algum sofrimento, alguma angústia, algum fato veio sobre a vida desta pessoa a ponto dela pensar em relação à sua vida que não tem mais necessidade de viver, ou não tem mais sentido a vida, ou não vale a pena, não compensa viver. Então, quando você se depara com histórias, né, de pessoas que tentam tirar a sua própria vida, ou pessoas que tiraram a vida, e você vai ver o histórico, o que aconteceu com ela, geralmente gira em torno disso, né? A vida não compensa, ou não compensa mais viver, sabe? É a expressão mais adequada ao que Jó está falando no capítulo 3. Para que viver num sofrimento tão abundante como esse? Para que viver se a minha vida, de repente, ela mudou, ela transformou? A mentalidade de Jó, ela é muito atual, né? E me causa um pouco de preocupação, porque muitas pessoas hoje, diante de tudo que está acontecendo, também pode cair nesses mesmos questionamentos, né? Nós estamos passando por dias bem conturbados e complicados, e parece que está muito longe de se resolver as coisas que estão surgindo, né? E nós vamos observando o cenário atual. Tem pessoas perdendo seus parentes, tem pessoas perdendo a sua empresa, o seu comércio, né? Os seus recursos guardados estão se esgotando, e muita coisa estão acontecendo, e aonde as pessoas começam a se questionar: que vida é essa, né? Que situação é essa que eu estou vivendo? Será que vale a pena continuar sabendo que as coisas, em vez de melhorar, elas estão piorando cada vez mais? Quando nós pegamos o contexto da vida e da história de Jó, você vai observar de uma maneira muito clara, do capítulo 1 até onde nós estamos aqui no capítulo 3, num período muito curto de tempo, a vida dele se transformou para pior, numa velocidade brutal, né? Então, de um homem rico, tranquilo, com uma família abundante, próspera, com tudo sossegado, de repente ele não tinha mais nada. Tudo foi afetado. Nos quatro ambientes, né, podemos dizer assim, que cerca ou que compõe, né, a vida humana, dessas quatro partes, 3 foram atingidas, né, na vida de Jó: a saúde, a sua finança e a sua família, né? Então, o seu sustento foi embora, a sua família foi embora e a sua saúde foi embora. Então, 3 aspectos que sem elas, né, dificilmente alguém consiga viver, né? Sem família, sem saúde e sem recurso algum. Mas foi o que aconteceu com ele, tá? Então, a situação que Jó está vivendo aqui, que ele viveu na sua época, é muito pior do que aquilo que nós estamos vendo nos nossos dias. Com certeza, o que ele passou, nenhum de nós passamos na nossa história, nenhum de nós provavelmente, né, vamos lidar com uma situação desse tipo, né? Perder 10 filhos em um único dia, de ser o homem mais rico, provavelmente da terra, e que os homens mais ricos estavam no Oriente, e ele era o homem mais rico do Oriente. Então, você pega hoje o homem mais rico do mundo, de repente, num dia, ele perder toda a sua riqueza, ele perder 10 filhos, e, além disso, ele perder a sua saúde, e os seus amigos não entenderem, em vez de consolarem, começarem a acusar Jó de pecado e de muitas coisas. Então, quando tudo isso sobreveio sobre a vida dele, ele chegou a esta conclusão, né? E o que isso nos ensina? Muitas vezes o sofrimento, ele ofusca a verdadeira realidade da nossa vida, né? Quando nós olhamos, né, para o campo do sofrimento, para aquilo que está acontecendo,
aquilo que está diante dos nossos olhos, né? Aquilo que nós conseguimos enxergar no contexto social, né? Familiar, da nossa própria existência, a nossa saúde ou coisa do tipo, quando nós nos concentramos nisso, muitas vezes o sofrimento e as coisas que estão acontecendo apaga, ofusca ou transtorna aquilo que de fato é a realidade da nossa vida, principalmente em relação a Deus, aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz. Então, Jó, eu volto a dizer, mesmo não blasfemando contra Deus, não levantou a sua voz contra o Senhor, como a palavra fala um pouquinho antes, mas ele não entendia o porquê que ele estava passando por essas coisas. Esse sentimento, ele também está em nós. Nós não sabemos por que as coisas acontecem. Na maioria dos casos, na maioria das vezes, não temos a resposta para tudo aquilo que está acontecendo. Mas o texto mostra coisas importantes aqui para nós meditarmos aqui nesses minutos, né? Então, Jó, ele tinha muitas preocupações, ou algumas preocupações, e justamente o que era a sua preocupação aconteceu. O texto fala que Jó, nos seus filhos, quando eles faziam seus banquetes, e faziam as suas festas, quando terminava o período de festa dos filhos, que segundo os historiadores durava até uma semana, 7 dias seguidos de festas, Jó, ele tinha uma preocupação com seus filhos, Será que eles pecaram contra Deus? Será que eles pecaram contra o Senhor? E havia um entendimento na época de Jó que quando alguém desobedecia a Deus, essa pessoa ela poderia morrer, até mesmo naquele exato momento onde ele desobedeceu ao Senhor. Então Jó, na preocupação de que seus filhos tivessem pecado contra o Senhor e consequentemente viesse a morrer por causa do pecado, ele ajuntava os seus filhos, oferecia holocaustos aos seus filhos, sacrificava por eles ao Senhor, para que se porventura eles tivessem pecado, o Senhor poderia perdoar os seus pecados e assim eles não fossem mortos, Então, é bem provável que Jó ele tinha essa mentalidade, que o pecado, a desobediência a Deus provocaria morte, uma vida de pecado, de rebelião contra o Senhor, se converteria em morte. Então, dentro do versículo 25 que nós lemos do capítulo 3, qual era o principal medo de Jó, dentro de todo esse contexto? Perder a sua família, perder os seus filhos, usando todo o ambiente que o capítulo 2 e o capítulo 1 nos oferece, principalmente o capítulo 1, que conta a história de Jó. Então Jó ele tinha uma preocupação muito grande com seus filhos. Será que eles pecaram contra Deus? Porque se eles pecaram contra Deus, eles podem morrer na mão de Deus. Deus pode os matar. Alguma coisa pode acontecer quando alguém se rebela contra o Senhor. Quando alguém manifesta desobediência ao Senhor. Então Jó, nessa preocupação, sabendo que os seus filhos correriam risco desobedecendo ao Senhor, terminando o período de festa, ele juntava os seus filhos e dizia: agora nós vamos oferecer sacrifícios em arrependimento ao Senhor, confessando ao Senhor as nossas culpas, os nossos pecados. Então estou usando um ambiente aqui, de todo o contexto de Jó. Então Jó ele tinha uma preocupação clara, ele não queria perder nenhum de seus filhos, e o que nos conta a história, ele perdeu todos eles, Então ele tinha 10, talvez se ele tivesse perdido um dos filhos, ou 2, ou 3, alguém que chegasse ali ao redor dele poderia falar assim: ô Jó, você perdeu 1, você perdeu 3, você perdeu 5 filhos, mas você ainda tem vários, você tem mais 5, você tem 6, você tem mais filhos, você pode ser consolado pelos outros que estão vivos, mas na verdade morreram todos, não sobrou nenhum, e foi um único dia. Então esse texto ele é tão
ele é tão brutal, podemos dizer assim, em questão de sofrimento, que eu não consigo imaginar um homem enterrar em um único dia 10 filhos, todos os filhos enterrados em um único dia, mas foi isso que aconteceu. E isso era o maior medo de Jó. Trazendo isso para a nossa vida, né, para a nossa história, qual é o nosso medo? Né? Do que nós temos medo? Qual é o nosso receio? Todos nós temos medo. O medo ele faz parte da vida humana. Isso é até saudável em certo ponto. Todos nós temos medo. E fica essa pergunta ao meu coração quando eu leio o livro de Jó. Qual é o meu? Qual é o seu medo? Você tem medo do quê? Então, quando Jó está dizendo no versículo 25, o que eu temia aconteceu, me sobreveio, o meu maior receio caiu sobre a minha cabeça, né? Como fala algumas traduções, né? Aquilo que eu mais receava caiu sobre a minha cabeça. Ele não queria perder os seus filhos. Dentro do texto aqui, ele nem está falando muito em questão das suas finanças e dos seus bens, que ele perdeu tudo, mas o que nos mostra aqui, o que seria mais doloroso para este homem foi perder em um único dia 10 filhos, né? A sua família se acabou, tudo foi destruído. Então, eu trago esta pergunta para cada um de nós, né? Para mim aqui, a minha família que está ao meu redor, e vocês aí que estão nas suas casas, qual é o seu medo? Né? Do que você tem medo? Qual é o seu receio? Se você quiser aí comentar, você pode até deixar, fica à vontade. Mas qual é o seu receio? E Jó, ele deixa bem claro que o que ele mais receava aconteceu. O que chama atenção em todo o contexto de Jó e nas palavras que ele vem colocando ao longo do seu livro, é que ele chega também a uma outra conclusão, né? Além daquele inicial, que a vida não compensa, era que ele não merecia passar por tudo aquilo. Então Jó, de alguma forma, ele tenta justificar os seus questionamentos futuros ali para os seus amigos, baseado na sua própria postura, né? Eu não mereço passar pelo que eu estou passando, porque eu sou bom, eu sou temente a Deus, eu sou reto, eu me desvio do mal, então as coisas que estão me acontecendo, elas são injustas, né? Eu não mereço passar por isso. Pensamento de Jó, eu não merecia, até porque depois ele começou a ser duramente acusado pelos seus amigos, mas ele se defende, se justificando. Eu não mereço as coisas que estão acontecendo. E eu acredito que aqui também está instalado um grande problema quando nós pensamos assim. Uma das linhas de raciocínio de Jó ao longo do livro, se você for ler o livro todo, você vai ter essa percepção muito clara. A segunda linha de pensamento dele, essas coisas que estão me acontecendo são completamente injustas, né? Eu não mereço passar por isso. Essa frase, mesmo que muitas pessoas não venham a declarar verbalmente, falar, pensam assim, as coisas que estão me acontecendo, o meu desemprego, a minha enfermidade, a minha família, o meu conflito, as coisas que estão surgindo na minha vida, eu não mereço passar por isso, eu não precisava estar passando por essas coisas, Deus não poderia deixar que isso viesse a acontecer na minha vida. Então, são coisas que nós pensamos em relação àquilo que nós estamos passando, Então, Jó, ele começou a traçar essa linha de pensamento. Peraí, se eu sou tão bom, por que essas coisas aconteceu? Porque o meu maior medo, Deus permitiu que viesse sobre a minha vida. Por isso que eu perguntei, qual é o seu medo? Porque dependendo não, o que você coloca no seu coração como seu maior medo, pode ser, eu não estou falando que vai acontecer, mas pode ser que o seu maior medo também venha sobre a sua vida. Nós não estamos isentos dessas coisas. Talvez o nosso maior medo é ficar doente.
Talvez o nosso maior medo é passar fome, talvez o nosso maior medo é ficar desempregado, talvez o nosso maior medo é não conseguir casar, talvez o nosso maior medo é não ter ninguém ao nosso lado, é não conseguir amigos, talvez o nosso medo ele pode ser uma série de situações. O nosso maior medo é perder os pais, né? O nosso maior medo é perder os filhos, como foi o caso do próprio Jó, mas tudo isso de certa forma, todos nós estamos sujeitos, mesmo que seja o nosso maior medo, né? Mesmo que essa seja a nossa maior preocupação, né? Então, só que a história de Jó ela está envolvida em um ambiente que nós conhecemos muito bem, né? Talvez você não tenha tanta conhecimento nas escrituras, mas você já ouviu certamente falar da história de Jó. Ele era de fato este homem bom, né, que era sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. E a palavra fala que de repente houve uma certa reunião onde os anjos se apresentam diante de Deus e no meio desse contexto aparece Satanás diante do Senhor. Deus pergunta para ele de onde ele veio. Ele diz a Deus que ele veio da terra, estava perambulando, passeando, né, pela terra, e Deus faz uma pergunta para ele: você viu, né, o meu servo Jó? O próprio Deus fala que Jó, ele era este homem temente a Deus, reto, desviava-se do mal, sincero, né? As características de Jó não era simplesmente ele que estava dizendo, o próprio Deus, né, estava declarando. Então era uma verdade, né, na vida de Jó. Mas o que me chama a atenção, e eu quero que você acompanhe comigo lá no capítulo 1 de Jó, no versículo 10. Se você voltar para o capítulo 6, para nós entendermos um pouco melhor, Jó, capítulo 1, versículo 6. Jó 1, 6. O texto diz assim: vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás: observaste tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Segurei. Nós vamos continuar dentro desse texto. É interessante a expressão de Deus que ele fala assim: ninguém há na terra semelhante a ele. Né? E eu disse no começo que Jó ele era bem melhor do que nós, né? Porque as características que tem na vida dele, que Deus encontrou, eu acredito que dificilmente Deus vai encontrar na minha, né? Não sei na sua, mas eu olhando para a minha vida, eu observo que eu estou ainda muito longe do que Jó ele foi, né? Então eu fico pensando, se tudo isso aconteceu na vida deste homem, que Deus fala que ninguém há na terra semelhante a ele, sabe, o que pode não acontecer também com a minha vida? Mas versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus à toa? Ou de balde, que é a minha tradução. Porventura, versículo 10, né, que é o principal aqui. Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem e a obra de suas mãos? Mas estende a mão e toca tudo quanto tem e verás se não blasfemas contra ti. Então Satanás, de forma muito astuta, né, ele diz a Deus assim: Jó, ele não teme ao Senhor à toa, né? Não é sem motivo que ele teme ao Senhor, porque o Senhor está cercando ele de bens, né? A sua casa e tudo quanto tem. Então ele está dizendo a Deus assim: Jó ele tem motivos, mais do que suficientes para temer ao Senhor, porque o Senhor dá tudo a ele. Essa é a minha tradução, né? Cercastes tu de bens. E eu tenho uma versão que eu gosto mais, né, do que essa, que por sinal é muito boa, a versão Almeida, mas tem uma outra versão de uma Bíblia mais antiga que eu tenho, a King James,
E a versão dela, ela chega muito próximo, né, do que seria o original desse texto, e ele diz assim no versículo 10: porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele, de sua família e de tudo que ele possui? O que o diabo, Satanás, está dizendo a Deus? Jó, ele teme o Senhor, né? Ele é esse homem reto, sincero, que teme o Senhor, que se desvia do mal, porque o Senhor o cercou, né? E protegeu a ele, a sua casa e a sua família. A versão mais original fala: ergueste uma cerca protetora. Então Satanás está falando: o Senhor fez uma cerca, o Senhor guardou, o Senhor protegeu, ele está guardado pelo Senhor. Então por isso ele teme o Senhor, porque o Senhor é a cerca, né? O Senhor é essa cerca protetora sobre a vida de Jó, e por isso ele teme ao Senhor. Esse texto ele me chama muita atenção: cerca protetora. O próprio Satanás está dizendo que Deus cercava Jó, protegendo, guardando, né? E isso é extremamente importante, né? O Senhor tem cercado a vida dele, né? Levantou uma cerca sobre ele, sobre a sua casa e sobre os seus bens. Ou seja, tudo que Jó tem, o Senhor está guardando, o Senhor está cercando. Existe uma cerca ao redor de Jó. E na mentalidade do próprio Satanás, esta cerca era o próprio Deus. Esta cerca era o próprio Senhor. Ou seja, Deus era a cerca, Deus era a proteção. E aí Deus, muito sabiamente, dá Satanás a autoridade para que pudesse entrar na vida de Jó e causar todo o estrago que nós conhecemos. Ou seja, aquela cerca que o próprio Satanás declarou que existia ao redor da vida de Jó, Deus ele abre, né? O próprio Deus que o cercava é o Deus que deu a liberdade. Ou seja, aquela cerca foi retirada. E aí, dentro desse texto, eu quero fazer mais uma pergunta para nós pensarmos dentro desse texto. E se Deus, né, na nossa vida também retirasse a cerca de proteção, que nos guarda de todo mal, que nos livra de todas as coisas, que nos impede, que impede o maligno de vir sobre as nossas vidas, de vir sobre a nossa casa? Eu vou mais longe nessa pergunta. Quando Satanás está dizendo: Jó, ele teme o Senhor, não é sem motivo, porque o Senhor criou, levantou, construiu uma cerca ao redor dele. Eu quero fazer uma pergunta para cada um de nós. Pensarmos dentro desse texto nessa noite. Por que alguém constrói ou levanta uma cerca ao redor da sua propriedade, ao redor dos seus bens? Você já pensou sobre isso dentro desse texto? Satanás está dizendo para Deus: o Senhor cercou a vida de Jó, o Senhor construiu, levantou, estabeleceu uma cerca ao redor da vida dele, da casa e da família. Então, quando nós olhamos a conversa de Deus com Satanás, a primeira coisa que nós temos que pensar aqui: por que alguém constrói? Qual é o motivo de uma cerca ser levantada ao redor de uma construção? Por que você levanta os muros da sua casa? Por que você constrói uma cerca lá no terreno que você tem, na onde você mora? Então por que você levanta a proteção? Por que você levanta a guarda? Por que você levanta o muro? Por que você levanta uma cerca? A resposta ela é bem simples, né? Para que ninguém entre, para que nós não venhamos correr risco, para que nada seja roubado, para que nada seja tirado. Então o entendimento de Satanás em relação de Deus com Jó era correta. Ele não estava mentindo nisso, porque Deus de fato estava guardando a vida daquele homem. Deus era a cerca, Deus era a proteção. E isso também se reflete e é uma verdade nas nossas vidas, né? Nós temos
esta clareza, nós temos essa convicção. Deus, ele é o nosso refúgio, fortaleza. A palavra fala que como os montes estão ao redor de Jerusalém, está o Senhor ao redor do seu povo. Então nós acreditamos que esta palavra ela é uma verdade, mas a grande questão é por que uma cerca ela é levantada. Um exemplo, se você observar as casas nos Estados Unidos, né? A maioria delas não tem cerca, não tem muro, não tem portão, né? Não tem nada impedindo. Por quê? Eles têm um entendimento que ninguém vai entrar lá, né? Até porque se entrar, provavelmente leva a tiro. Mas eles não têm preocupação com cerca, né? Eles não têm preocupação com muros, né? Eles não têm preocupação com portões, né? Agora aqui no Brasil, aqui em Mogi das Cruzes, nós levantamos o muro, nós colocamos a cerca elétrica, se você coloca guarita, você coloca vigilantes, por quê? Porque você tem uma preocupação. Então, quando Deus ele retira a cerca de Jó, quando Deus ele retira a proteção de Jó, quando Deus ele abre essa cerca, ele não estava simplesmente preocupado com aquilo que Satanás iria fazer, ele queria mostrar para Jó quem estava do outro lado da cerca. Então, quando Deus ele abre esta proteção sobre a vida de Jó, Deus ele queria não mostrar para Satanás quem era Jó, mas ele queria mostrar para Jó o que estava por trás dessa cerca protetora, sabe? Do que Deus estava guardando, do que Deus estava livrando, do perigo que Jó corria, daquilo que estava do outro lado da cerca. Então, muitas vezes a nossa vida está escondida em Deus, nós estamos guardados no Senhor, nós estamos descansando em Deus e de repente tudo muda. Tudo se transforma na nossa vida. De repente a nossa vida vira um caos. E quando nós olhamos toda essa situação, nós não entendemos o porquê que Deus permitiu que essas coisas viessem a acontecer. Talvez esse seja um dos motivos, né, para que nós venhamos olhar para aquilo que está para depois do muro, depois da cerca, depois dessa proteção e enxergar o nosso real perigo, aquilo que tenta destruir as nossas almas. Então, quando Satanás fala para Deus, ele teme o Senhor, mas ele tem motivos, né? O Senhor guarda tudo que ele tem. O Senhor é a cerca, né? O Senhor tem impedido dos inimigos entrar. O Senhor tem impedido da enfermidade chegar. O Senhor tem impedido do próprio Satanás se apropriar da vida e da família. O Senhor é essa cerca, ninguém consegue. Então, quando nós olhamos esse texto, algumas coisas ficam também muito evidentes aos nossos corações, né? Como a própria palavra fala, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os edificadores. Então, uma coisa é muito clara na Escritura, né? Se o Senhor não guardar as nossas vidas, se o Senhor não for essa cerca, como ele era na vida de Jó, se o Senhor não for a nossa guarda, a nossa proteção, o nosso refúgio, se a nossa fé não estiver unicamente no Deus que pode nos livrar de todas as coisas, a nossa vida fatalmente será frustrada e destruída. Deus, ele é a nossa proteção, assim como ele era na vida de Jó. Quando ele abre a guarda, ele estava mostrando para Jó que até ali, até aquele exato momento, ele estava impedindo de tudo que entrasse e viesse sobre a vida de Jó. Deus, ele é a nossa cerca. O versículo 10 do capítulo 1, essa cerca protetora, esta guarda sobre a nossa vida. Então isso tem que ficar muito claro aos nossos corações, mesmo que nós venhamos identificar que algumas coisas nos sobreveem. Outra coisa que fica muito evidente dentro da história de Jó é que se alguma coisa vem sobre a nossa vida, se alguma coisa se estabelece sobre nós de ruim, de doloroso, né, de prejudicial, é porque o Deus que é esta cerca, né, o Deus que é a nossa proteção, ele, segundo a sua vontade, o seu bom conselho, ele está permitindo. Deus, ele permitiu.
Isso tem que estar muito claro nos nossos corações, porque Satanás ele não pôde fazer nada enquanto Deus não viesse e ele próprio pudesse liberar um espaço nessa cerca para que ele pudesse entrar e causar o dano que ele causou. Enquanto Deus não deu a autoridade, a liberação para que ele pudesse fazer o que ele fez, ele não pôde fazer nada. Então, até o inimigo das nossas almas, Satanás, e tudo que o cerca, não pode fazer nada contra a nossa vida que não esteja debaixo da autorização, da liberdade do Deus Todo-Poderoso que está em nós. E se Deus permite que algumas coisas aconteçam, nós entramos na terceira mentalidade desse texto. Deus ele tem um propósito. Nada acontece ou de bom ou de ruim na nossa vida que não esteja debaixo de um propósito estabelecido pelo nosso Deus. Alguma coisa ele quer mostrar. Volto a dizer, quando ele permite que essas coisas aconteçam com Jó, ele está querendo mais do que provar para Satanás que Jó era fiel, ele queria mostrar para Jó o que estava por trás desta cerca protetora que é o próprio Deus. Tanto que na conclusão do texto, do livro, Jó ele vai nos relatar que ele conhecia a Deus de uma forma, como aquele que ouve, mas agora os seus olhos conseguem contemplar Deus de uma forma mais clara, porque a cerca se abriu. Ele teve não só o conhecimento de Deus, mas ele também teve o conhecimento do maligno, ele teve uma noção do seu adversário, ele teve uma mentalidade do poder do mal, da astúcia do inimigo, do poder que o inimigo tem, e comparando com o Deus que tem todo o poder e que pode mudar toda a situação, ele chegou a uma conclusão: agora eu conheço Deus. Mas agora quando? Quando tudo isso aconteceu na vida dele. Precisou tudo isso acontecer para que ele pudesse ter uma profundidade em Deus, para que ele pudesse ter um conhecimento mais profundo do Senhor. Então, talvez essa possa ser o principal motivo que Deus, no seu poder e na sua soberania, ele permite que tantas coisas nos aconteçam, para que nós venhamos, de fato, conhecer quem é Deus, para que nós venhamos saber quem é o Senhor Todo-Poderoso que nós servimos. Porque se nós formos criados em uma vida, nascemos bem cuidados pelos nossos pais, vamos crescendo debaixo deste cuidado, deste zelo, e a nossa vida vai sendo sempre uma vida bem abençoada, bem abundante de recursos, de bens, nada acontece de ruim na nossa vida. Deus está cercando, como ele cercou a vida de Jó, essa edificação dessa cerca protetora que o próprio Satanás falou no capítulo 1, no versículo 10. Então, a vida inteira nós estamos vivendo debaixo ao redor, dentro dessa cerca, desta proteção, deste cuidado. Nada vem, nada acontece, nada de ruim vem sobre as nossas vidas, nenhum sofrimento, nenhuma frustração, nenhum choro, nenhum dano. Sabe? Se alguém tem uma vida nesse sentido, dessa forma, dificilmente essa pessoa vai conseguir conhecer Deus profundamente, porque a palavra fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a palavra fala todas as coisas, se você for olhar lá o contexto do texto, você vai ver que as coisas ruins, elas também contribuem para o nosso bem, porque nós vamos conhecendo Deus mais profundamente. Nós vamos conhecendo Deus de forma mais intensa, de forma mais profunda. Jó, ele tinha um nível de conhecimento de Deus? Tinha, claro que tinha. Deus via Jó como um homem bom, um homem reto? Sim. O próprio Deus justificou. Só que Jó, no meio do sofrimento, ele mesmo se justificava. Ele falava, eu não mereço passar por isso. Por que eu estou passando por essa situação se eu sou bom? Então ele precisava, de fato, ter a sua mente um pouco modificada, e o meio que Deus usou para que isso acontecesse
foi o sofrimento, porque ninguém pode justificar a si mesmo diante do Senhor, como a palavra fala. Por mais que você seja uma pessoa boa, sincera, temente a Deus, que se desvia do mal, mesmo com todas essas características, você nunca vai conseguir justificar-se a si mesmo se não for por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E isso faltava para Jó. Então ele tinha características que faltam em mim, que faltam em você, mas ele ainda era um homem que olhava para si e falava assim: eu sou tão bom que eu não mereço passar pelo que eu estou passando. Então Deus permite para que ele, no final, ele pudesse ver não só a sua postura, que mesmo sendo boa, era pecaminosa, conhecer o seu adversário mais profundamente. E isso o apóstolo Paulo ele também deixa bem claro no livro de Efésios, no capítulo 6, quando ele fala da nossa batalha, da nossa verdadeira luta, que ela não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades. Mas o que me chama a atenção daquela batalha é que ele fala do dia mau, né? O dia mau ele vai chegar, o dia mau é certo, o dia mau ele vai vir sobre a nossa vida. Se ainda não chegou na sua vida, eu quero dar para você essa má notícia, ela vai chegar, né? Porque o apóstolo Paulo coloca isso como certeza. Mas o que ele coloca? Esteja preparado. Esteja preparado. Deus ele dá condições para que nós venhamos passar por tudo isso que possa vir sobre as nossas vidas. Então não há sofrimento que seja maior do que o poder do nosso Deus. Né? Esse texto ele pode nos ensinar muitas coisas. Né? Nós podemos tirar, né, desses poucos versículos que nós lemos aqui, lições extremamente importantes, né, para as nossas vidas em relação à forma em que Deus trabalha, as coisas que Deus permite, né, os meios que Deus ele usa para nos aperfeiçoar. Ele poderia ter aperfeiçoado Jó de outra forma? Poderia. Né? Ele poderia ter usado um outro meio, ter impedido Satanás de agir e ter criado uma outra estratégia para que Jó viesse conhecê-lo mais profundamente. Poderia, mas ele é Deus, ele conhece o que vai acontecer lá na frente e ele tem os seus próprios meios, mesmo que nós não venhamos entender agora as coisas que estejam acontecendo, mas usando o próprio livro de Jó, lá na sua conclusão, ele conseguiu entender tudo que tudo que aconteceu ao longo da sua vida, e isso também é uma realidade na vida de cada um de nós. Né? Então, coisas que hoje nós estamos olhando no contexto de igreja, de servo de Deus, de pessoas que estão com o Senhor, mesmo estando na presença, mesmo estando buscando, mesmo estando orando, né? Jejuando, clamando, buscando na palavra, estão sofrendo, talvez é porque essa cerca protetora, Deus abriu um espaço para que alguma coisa venha. E se alguma coisa veio sobre a sua vida é porque Deus quer mostrar alguma coisa e Ele quer se revelar de uma maneira que você ainda não conheça, né? De uma maneira que eu ainda não conheço, de uma maneira que a igreja ainda não o conheça, né? Quando nós olhamos o contexto de igreja hoje, toda a igreja está sofrendo, né? Falta de culto, falta de reunião, falta de comunhão, falta de recursos financeiros, perseguição no Oriente Médio, uma série de situações acontecendo no contexto da igreja. Por que Deus permite? Se é o seu povo, né? Se estão buscando a sua palavra, se estão querendo andar na sua presença, talvez seja este abrir da cerca para que nós venhamos enxergar mais claramente quem é o nosso adversário, para que nós venhamos entender claramente quem é o Deus que nos cerca, para que nós venhamos ser aperfeiçoados no nosso relacionamento com o Senhor, e lá na frente nós venhamos entender e dizer: agora eu conheço Deus um pouco mais, agora eu conheço Deus com um pouco mais de profundidade, agora eu conheço Deus com um pouco mais de intensidade. Então tudo isso que possa surgir nas nossas vidas será fundamental para o nosso crescimento, né? Para que nós venhamos ter uma noção de quem Deus é e da sua verdadeira importância e relevância para as nossas vidas. Amém? Eu quero deixar aqui esse texto, né? Jó, ele foi duramente afligido,
mas em nenhum momento ele foi abandonado por Deus. Deus, ele simplesmente abriu um pouquinho da cerca, né? Capítulo 1, versículo 10, né? O Satanás dizendo, o Senhor está cercando ele, né? Então, ele tem motivo para estar na sua presença. Então, se Deus, na nossa vida, retirar um pouquinho dessa cerca e algumas coisas acontecer na nossa vida, nós vamos continuar mantendo a nossa fé em Deus, glorificando ao Senhor, exaltando o teu santo e bendito nome. Fica essa pergunta aos nossos corações e que nós venhamos refletir a nossa real conduta diante do nosso Senhor e o nosso relacionamento com Ele. Eu acredito que nós precisamos conhecê-lo cada dia mais, e um dos meios é as coisas que nos sobrevêm. Amém? Eu quero deixar esse texto para cada um de nós, que você faça um bom uso desta palavra, que Deus possa trazer mais clareza ao seu coração a respeito das Escrituras. Vamos orar uns pelos outros, vamos continuar clamando, né, pela nossa casa, pela nossa família, né, pela igreja, sabe? Eu quero agradecer, né, cada vida que assistiu ou que ainda continua assistindo, né? André da Vila Industrial, grande amigo, né? Sempre estamos lá quando somos chamados, é um prazer estar lá naquela obra muito bonita. Então, que Deus possa abençoar todos os irmãos e todas as igrejas ali da Vila Industrial, né? Carol, que está aqui em casa, minha filha, Denis, Andréia, Natan, Karen, Júlia, Claudete, Elisângela, minha irmã, Jéssica, Karina, Jonathan e família, né? Bruno Roberto, Fábio Donizete, né? Jackson Ribeiro, faz tempo que eu não vejo esse grande amigo. Leandro Xavier, Alexandre Guimarães, né? Bruna, pastor Aparecido, meu pai, pastor Gabriel, Deus te abençoe, queridão. Elídio, meu sogro, né? Pastor Fábio, pastora Patrícia, né? Vamos orar unindo a nossa fé, o nosso clamor, orando para que Deus possa exercer a sua graça, a sua bondade e a sua muita misericórdia sobre as nossas vidas, né? E eu oro para que em poucos dias nós venhamos estar novamente com os nossos cultos, adorando, exaltando o nome do nosso Deus, glorificando o nosso Senhor, porque Ele de fato é digno e merecedor de todas as coisas, né? Que Deus possa abençoar sua vida, né? Aqueles que estão entrando agora, Edson de Paula, Luiz Gustavo, né? Jorge Jacinto, grande amigo, vamos orar juntos, né? Encerrando este culto ao Senhor, né? E você pode depois, quem entrou depois, assistir com mais calma aí na sua casa, com a sua família, toda a mensagem que Deus trouxe aos nossos corações nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Juntamente com a sua família, a sua casa, que está na sua casa aí, vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Deus por esta palavra que Deus trouxe aos nossos corações e vamos orar mais uma vez, também clamando pelo nosso país e pelas nações, para que o Senhor possa acabar com todo esse sofrimento para a glória do teu santo e bendito nome, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Pai amado e santo, Deus todo-poderoso, Deus eterno e bendito, Pai de toda a glória, eu quero te agradecer, Senhor eterno e santo, por esta palavra, ó Deus eterno, que veio aos nossos corações, ó Deus amado, esta palavra que não é minha, que não é de homem algum, mas é a palavra do Senhor vindo até nós por meio do teu Espírito, ó Pai. Que o Senhor continue nos ensinando por meio da tua palavra, ó Pai. Que nós venhamos aprender com as Escrituras, ó Deus eterno e santo, ó Deus eterno, e dentro de tudo que o Senhor trouxe aos nossos corações, ó Pai, que nós venhamos continuar honrando o Senhor, honrando o teu santo e bendito nome, te adorando, ó Pai amado, independente de qualquer situação, independente de qualquer circunstância, ó Deus amado, independente de qualquer dificuldade, ó Pai, ó Deus amado, independente do choro, da perca, do dano, ó Deus amado, que nós venhamos te buscar de todo o coração, confiando em Ti, ó Pai amado, que Tu és a nossa proteção, que Tu és essa cerca protetora, ó Pai eterno e santo, que Tu és de fato aquele que está ao redor do Teu povo. Ó Deus amado, nós depositamos em Ti,
Ó Deus amado, toda a nossa fé. Ó Deus amado, os nossos olhos não estão baseados naquilo que nós estamos vendo, mas naquilo que o Senhor é. Ó Deus amado, naquilo que o Senhor pode. Ó Deus amado, naquilo que o Senhor faz. Ó Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, eu coloco a minha vida, a minha casa, a minha família, a minha parentela, os meus amigos, as igrejas, ó Deus amado, nas tuas mãos, todos aqueles que estão nos assistindo neste momento. Ó Deus amado, eu clamo por cada vida, por cada casa. Ó Deus amado, por aqueles que estão reunidos neste momento, ouvindo a nossa oração e orando na sua casa e na sua família. Que o Senhor esteja fortalecendo, firmando, alegrando, salvando, ó Deus amado, suprindo todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Clamo pelo nosso país, clamo pela nossa nação, que o Senhor esteja curando vidas, que o Senhor esteja salvando pessoas, que o Senhor esteja repreendendo esta pandemia em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja preservando empregos, ó Deus amado, abrindo porta de empregos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que o Senhor esteja salvando a nossa economia, ó Deus amado, que o Senhor esteja repreendendo todo o mal, que o Senhor esteja mudando toda a situação, ó Deus amado, em nome do Senhor Jesus, que nunca falte o pão na nossa mesa, ó Deus amado, que a saúde esteja presente nas nossas vidas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Clamamos pelas nações, ó Deus amado, em toda a terra, que o teu nome seja levantado, que Cristo venha a ser conhecido, ó Pai, ó Deus amado, mesmo por meio desta pandemia, que Senhor Jesus, o seu nome venha a ser levantado e conhecido, ó Pai. Esse é o desejo do nosso coração, nós cremos nisso, ó Pai, ó Deus amado, e já podemos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor fará, para que o teu grande, poderoso nome, ó Deus amado, venha a ser levantado, conhecido, adorado, ó Pai. Esse é o desejo do nosso coração. Nós te louvamos por todas as coisas e te agradecemos por tudo, ó Pai. E que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o teu Santo Espírito, ó Pai amado, esteja com cada um de nós e com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe. Nós vamos continuar orando, né, pelas famílias, e que Deus esteja abençoando a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus e até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Deus os abençoe.